Irmãos, então vamos dar início ao nosso estudo nesta noite, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar na sua casa, para aprendermos mais da sua palavra e aprendermos a conhecer mais do nosso Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nosso bom Deus e querido Pai, Deus, nós queremos te agradecer por esse dia que o Senhor nos deu, Deus, pelas lutas pelas quais passamos, mas em todas elas o Senhor nos deu a vitória. Obrigado pela oportunidade que temos de poder estar na tua casa, pelo privilégio, a liberdade que temos, ó Deus, de poder estudar a tua palavra. Deus, que haja de fato, Deus, uma paixão, um desejo, fome e sede da palavra do Senhor. Que a igreja do Senhor, ó Deus, possa cada dia mais buscar, ó Deus, te conhecer e se aproximar do Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, nós, durante esse tempo que temos estudado na terça-feira, nós temos aprendido a respeito de algo fundamental das nossas vidas. Nós estamos estudando basicamente aquilo que a gente estuda no seminário, na teologia sistemática. Nós aprendemos primeiro sobre os atributos de Deus, foi uma série de estudos maravilhosos. Depois nós aprendemos a respeito da cristologia, que é o estudo a respeito da pessoa de Cristo. E agora estamos estudando pneumatologia, que é a doutrina a respeito do Espírito Santo de Deus. Na terça-feira passada, nós podemos aprender que a respeito da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus, trino. Deus como Criador, Jesus como Salvador e o Espírito Santo Consolador. Jesus Cristo, quando assunto aos céus, Ele fez uma promessa essa que já vinha desde o Antigo Testamento, de nos deixar outro Consolador. No Evangelho de João, no capítulo 14, verso 16, palavras de Jesus, ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que este esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Uma outra coisa que a gente aprendeu a respeito do Espírito Santo, que Ele é uma pessoa. Ele não é uma energia, ele não é uma força. Ele é uma pessoa. E hoje nós vamos estudar a respeito da vinda do Espírito Santo. Nessa série de estudos, conhecendo o Espírito Santo, hoje nós vamos falar a respeito da vinda do Espírito Santo. Gostaria que você abrisse no livro de Atos, no capítulo 2, esse texto clássico do Pentecostes. Gostaria que você, mesmo assentado, acompanhasse a leitura desse texto da palavra de Deus. Eu vou ler até o versículo 13, que diz o seguinte: ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas sobre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando?
e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Tudo que acontece no livro de Atos, nesse texto que lemos, acontece por causa da vinda do Espírito Santo de Deus. Pentecostes era uma festa tradicional ali em Israel. Era algo que era repetida todos os anos. Era também conhecido como a colheita das primícias. Celebravam a Deus e agradeciam a Deus e cultuavam a Deus pela a colheita que eles haviam realizado. Eles estavam reunidos porque Jesus havia mandado. Alguém pode abrir para nós em Atos, capítulo 1, verso 8? Então, Jesus havia mandado que eles estivessem ali para receber o poder do Espírito Santo de Deus, para que eles fossem capacitados a fazer esse trabalho de evangelismo. Eles seriam espalhados por aquela região, para que então pudesse falar a respeito do reino de Deus. Aquela era uma oportunidade para que eles fossem visitados pelo Espírito Santo de Deus, prometido pelo próprio Jesus, que ele iria para o Pai, mas que viria o outro Consolador. Interessante, por que ele fala outro Consolador? Porque Jesus era o Consolador. Então ele, subindo ao Pai, ele enviou outro Consolador. Eu pergunto, quem é este Espírito? Que Espírito Santo é esse? Ele é o próprio Deus, né? Como estudamos aqui semana passada, né? Ele é o Deus Espírito. É interessante que existe um gráfico que é formado por um triângulo, aliás, a gente aprende isso na escola dominical quando é criança, né? Onde tem Pai, o Filho, o Espírito Santo e Deus no centro. Ou seja, todas as três pessoas convergem para a pessoa de Jesus Cristo, de Deus. Então é Deus, como nós vimos terça-feira passada, como Criador, Jesus como Salvador e o Espírito Santo como Consolador. O Espírito Santo é o próprio Deus, em majestade, em poder e glória. A vinda do Espírito Santo aconteceu acompanhada de 3 sinais, que nós vamos acompanhar aqui na Bíblia, de acordo com o texto que nós lemos, né? O primeiro sinal está no capítulo 2, versículo de 2 a 4. Alguém pode abrir para nós, por favor? Então, desculpa. Exatamente. O texto diz que de repente veio do céu um ruído. Este foi o primeiro sinal da vinda do Espírito Santo de Deus. Um ruído. Isso é um sinal audível da vinda do Espírito Santo. Todos que estavam ali ouviram este sinal da vinda do Espírito Santo.
primeiro sinal foi então um som sonoro, foi um sonoro e, portanto, ouvido por todos. É como de um vento impetuoso, né? A gente, às vezes, aqui na nossa região, a gente não tem noção do que seja um vento impetuoso, né? Mas, certamente, as pessoas que moram nessas regiões, onde a incidência de vento forte é maior, a pessoa vai saber, vai entender o que é um vento impetuoso, né? É algo que vai deixar marcado, né? Então, o primeiro sinal da vinda do Espírito Santo foi o ruído, um som. Talvez, também no versículo 3 diz, e lhes apareceram uma língua como que é de fogo, se distribuíam sobre cada um deles, pousou uma. Então, qual foi o segundo sinal que a palavra de Deus diz? Nós lemos aqui no versículo 3. Línguas de fogo. Então foi algo visível. Todos que estavam ali viram esse sinal da vinda do Espírito Santo. Apareceram então a elas línguas de fogo, um sinal visível da vinda do Espírito Santo de Deus. Algo que não poderia ser contestado, porque todos viram, todos que estavam ali ouviram. No verso 4, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Qual que é o outro sinal que a gente vê aqui? Falava em outras línguas. E este sinal sobrenatural, onde nós podemos destacar 2 milagres. Onde os discípulos falaram em línguas desconhecidas, né, que no grego quer dizer glossa, e os representantes daquelas 17 nações, se for contar aqui, tem 17 nações. Eles que se encontravam ali, eles entendiam na sua própria língua. Então foram 2 milagres, né? Os discípulos falando uma língua desconhecida e aquelas pessoas que estavam ali, elas entenderam tudo aquilo que estava sendo falado. Que no grego também quer dizer dialectos. Esse foi um evento único na história da humanidade, porque o Espírito Santo de Deus veio dos céus ao encontro dos homens. Nós vimos aqui um sinal sonoro, nós vimos aqui um sinal visível, e este sinal? Que sinal é este que esses irmãos ali tiveram? Hein? São 3 sinais que nós vimos: o ruído, o vento, a língua de fogo e falar em línguas. E nós achamos aqui, olha, o vento é um sinal sonoro, línguas de fogo, um sinal visível, e línguas estranhas. Sobrenatural de Deus. Eles experimentaram algo assim, que ficou marcado na vida deles. Isso mudou a história dos cristãos, dos primeiros cristãos. Porque isso foi tão marcante que a partir dali eles não tinham outra alternativa a não ser falar das maravilhas de Deus e falar a respeito do reino de Deus. Exatamente porque receberam ali o Espírito Santo. Oi. Pode? Eu não sei se eu vou conseguir responder. O pastor está aí.
nesse momento aqui, foi exatamente aquilo que nós colocamos aqui, né? Eles falaram língua que ninguém conhecia. E o milagre, na verdade, é o milagre de que todas aquelas pessoas que estavam ali, nós vimos diversas nações naquele lugar, e todos eles entenderam aquilo que os discípulos estavam falando, né? Esse é o milagre que aconteceu ali. Essa é a marca da descida do Espírito Santo, né? A marca sobrenatural da vinda do Espírito Santo, né? Irmãos, então nós vimos aqui os sinais da vinda do Espírito Santo. Agora nós vamos ver a vinda do Espírito Santo é um cumprimento da promessa. Então a vinda do Espírito Santo é uma promessa, né? Nós vimos aqui em João 14:16 que Jesus fez aquela promessa, né? De que enviaria o outro Consolador. Mas também a gente vê essa promessa desde o Antigo Testamento, exatamente isso que nós vamos ver aqui. Lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. Alguém pode abrir para nós? Joel, capítulo 2, versos 28 a 32. Aleluia. Promessa do Espírito Santo lá em Joel. E a gente vê se cumprindo aqui em Atos 2, a descida do Espírito Santo. E como vimos também aqui em Atos, capítulo 14, verso 16. E tem também em Atos 1:8, nós também vimos aqui. Promessa de Deus para o seu povo, para a sua igreja. E afinal de contas, como que era a presença, a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Os profetas, os reis, né? Nem todo mundo tinha esse acesso, né? Os sacerdotes. Então, apenas esses tinham essa visitação do Espírito Santo. E também era de forma esporádica. Não era constante. Não tinha livre acesso. Deus se comunicava com aquele povo através de sonhos, de visões, e a partir daí eles anunciavam a palavra de Deus ao povo. Era dessa forma que o povo recebia a palavra de Deus, através das manifestações esporádicas, né, do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para estar sempre conosco. Lucas 24:48. Vós sois testemunha dessas coisas. Ou seja, nós temos essa liberdade, hoje nós temos acesso, né, à revelação do Espírito Santo de Deus que se dá através da palavra de Deus, né? E esse dom está acessível a todo salvo. Todo aquele que tem o Senhor Jesus como Senhor das suas vidas, ele tem pleno acesso ao Espírito Santo. Nós temos estudado nesses 49 dias de intimidade com Deus, como que é possível a gente nos aproximar de Deus. Primeiro, buscar uma vida de santidade. É impossível nós vivermos apartados de Deus, uma vida desassociada de Deus, e falarmos que nós estamos cheios do Espírito Santo. Que a gente venha a ser dirigido pelo Espírito Santo. Somente aquele que busca esse enchimento do Espírito Santo, é possível ele ter esse acesso à presença de Deus, ter acesso a Deus. O Espírito Santo, ele está sobre aqueles que creem em Deus. Então, uma vez que nós cremos em Deus, nós temos livre acesso ao Espírito Santo. Não é
privilégio nem prerrogativa apenas de uma denominação. É de todos os salvos. Agora o Espírito Santo de Deus veio a todos, e todos têm acesso ao Pai. Tanto homens como mulheres, filhos e filhas. E diz a palavra de Deus que eles profetizarão, porque o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que creem no Senhor. Isso. Exatamente. A mulher, na verdade, nem era contada, né? Até isso, o cristianismo, né, veio quebrar essa barreira. A partir de Cristo, a mulher começou a ter acesso, né, o livre acesso à presença do Pai, né? Porque até então ela era através do sacerdote, né, e só através do seu marido. A descida do Espírito Santo cumpre a profecia de João Batista de que os discípulos seriam batizados com Espírito e com fogo. A vinda do Espírito Santo, ela prenuncia uma nova era, pois ele faz sua habitação entre os homens, não de forma temporária, mas para sempre. Como nós vimos no Antigo Testamento, era de forma esporádica. E era para alguns homens. Aqui não. A partir da vinda do Espírito Santo, no Pentecostes, todos os crentes tiveram acesso e é de forma contínua, de forma perene. Então nós temos livre acesso ao Espírito Santo de Deus, ou seja, aqueles que são salvos. Então nós vimos aqui os sinais da vinda do Espírito Santo. Nós vimos aqui o cumprimento da promessa que Jesus, nós vimos lá no Antigo Testamento, confirmada em Atos 2, e também prometido por Jesus e confirmada em Atos 2. A vinda do Espírito Santo inaugura um novo tempo na história. Como nós falamos aqui, né? Aquela descida do Pentecostes ali do Espírito Santo deu um novo marco, né? E com a vinda do Espírito Santo, para permanecer uma mudança revolucionária no mundo. Que mudança é essa? A gente percebe no próprio discurso de Pedro. Pedro, antes de se converter ou de ser cheio do Espírito Santo, Pedro negou Jesus. Pedro andava acovardado. A partir daquele momento, Pedro teve ousadia. E com essa ousadia, ele pregou e milhares de pessoas se converteram. Esse é o novo marco na história. É esse tipo de autoridade que nós temos quando nós somos cheios do Espírito Santo. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos sede de orar, de buscar a Deus. Nós temos sede da leitura da palavra. E nós também temos paixão por evangelizar. Nós não vamos nos sentir acuados com medo de evangelizar. Interessante, quando a gente participa desses impactos, e ali vão várias pessoas, né, no evangelismo, e a gente percebe que muitos crentes, às vezes, se sentem intimidados e constrangidos de falar de Jesus. Se nós somos cheios do Espírito Santo, se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós não devemos temer falar de Jesus. Isso porque o Espírito Santo é quem nos dá a ousadia, nos dá coragem, né, para anunciar o reino de Deus. A gente pode citar aqui o exemplo de Pedro, igual eu falei, né, que ali em Atos 2, 37 a 41, ele faz a pergunta: irmãos, o que faremos? Quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, tem essa certeza da vinda do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós temos a direção do Pai, qual rumo tomar. O novo tempo, inaugurado também pelo Espírito Santo, é a unidade da igreja.
E a despeito das línguas, culturas, religiões e etnias, a igreja goza de unidade. Como é maravilhoso, né? Nós aqui somos de várias pessoas diferentes, que pensam diferente, mas tem uma unidade. E essa unidade é promovida por quem? Somente o Espírito Santo que promove isso em nós. Com tantas diferenças, o Espírito Santo promove essa unidade na igreja. A unidade na comunicação. Parece contraditório, né? Ali, a Torre de Babel, né? Onde se confundiram as línguas, e ali, quando houve novamente a união das línguas. Né? Olha que maravilhoso. Como é que o Espírito Santo inaugurou uma nova era, né? Uma nova situação na história. A unidade na obediência. Na verdade, se somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, nós temos prazer em obedecer. Fazemos porque somos dirigidos por Ele, não pela nossa própria vontade. Obedecemos porque Ele nos convence a obedecer. Temos também a unidade na plenitude do Espírito. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ou seja, não era privilégio de alguns ou de um, mas de todos. O Espírito Santo de Deus é para todos. É por isso que ele distribui os dons. É impossível que um crente não tenha pelo menos um dom. É o Espírito Santo de Deus que nos dá esse dom. Se de fato somos crentes, nós temos pelo menos um dom. A outra transformação que causou foi o impacto na sociedade. A presença do Espírito Santo causou um grande impacto na sociedade, a ponto de muitos ficarem curiosos, questionaram, se interessaram, zombaram e ficaram até atônitos e perplexos. Por fim, procuraram saber o que estava acontecendo. É isso que acontece, meus amados, quando a igreja ela busca encher do Espírito Santo de Deus. Ela certamente vai impressionar o de fora. As pessoas vão querer saber o que está acontecendo. As pessoas vão até criticar, como criticar, falam, estão embriagados, mas causa impacto. A igreja, ela tem que impactar onde ela está. A igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem que ser relevante onde ela foi colocada. E nós temos orado para que nossa igreja, de fato, busque esse enchimento. Quando falamos de avivamento, nós não estamos falando de barulho. Nós estamos falando de convicção de pecado, reconhecer que somos pecadores, nos esvaziar de nós mesmos e enchermos do Espírito Santo de Deus. Enquanto estivermos cheios de nós mesmos, nós não estamos dando abertura e espaço para que o Espírito Santo de Deus venha encher e inundar os nossos corações. E outra coisa maravilhosa que a vinda do Espírito Santo inaugurou ali foi as conversões ao Evangelho. É impossível a pessoa permanecer na situação que se encontra se ela de fato ela recebeu o Espírito Santo de Deus. Ela foi batizada pelo Espírito Santo de Deus. E o batismo com o Espírito Santo de Deus é a graça derramada sobre a vida do ímpio. Ele não merecia nada a não ser a morte. E ele é tocado pelo Espírito Santo, convencido dos pecados, da justiça e do juízo, e ali é transformado. Foi isso que aconteceu ali no Pentecostes. Quase 3.000 pessoas creram em Jesus. Isso aconteceu porque o Espírito Santo é quem nos impulsiona. O Espírito Santo é o dínamo. É ele que dinamiza os crentes para evangelizar. Irmãos, eu falei lá na nossa célula e gostaria de repetir. Crente que não ora,
crente que não estuda a palavra de Deus, crente que não evangeliza, ele tem que repensar. Ele tem que repensar a sua vida, se realmente ele teve uma experiência de conversão. Porque são 3 coisas fundamentais que demonstram a habitação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, como Deus, ele estimula em nós essa fome, esse desejo de buscar a presença de Deus. A pregação do Evangelho e Deus ia acontecendo dia a dia e as pessoas iam sendo salvas, exatamente porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. E finalmente, meus amados, a vinda do Espírito Santo produz resultados contínuos. O que aconteceu com os Pentecostes dura até hoje. Refletiu na história da igreja. Como eu disse, quando Jesus foi assunto aos céus e prometeu nos enviar outro Consolador, este Consolador foi derramado sobre toda a carne. E a partir dali mudou a história. Não é apenas de forma esporádica, mas de forma contínua. E essa presença dele, esse Pentecostes, vai durar até a volta de Jesus. A manifestação poderosa e inconfundível do Espírito Santo de Deus pode produzir. Versículo 1 ao 4, nós vimos unidade da igreja. A igreja que não busca o Espírito Santo de Deus, se encher desse Espírito, dificilmente vai ter unidade. A universalização do Evangelho. Ela produz também poder para proclamar, ou seja, dá autoridade para proclamar o Evangelho. A manifestação poderosa também, ela produz conversões. Conversões. Eu tenho sugerido, que cada reunião nossa, quer seja das mulheres, quer seja dos jovens, quer seja dos homens, ou qualquer evento que a gente possa programar aqui na igreja, a gente traga pelo menos um visitante. O ideal seria você trazer um visitante que está afastado da igreja ou um que não é crente, porque, na verdade, a gente tem que produzir vidas, e não ficar pescando em aquário alheio, E é assim que a gente vai crescendo, através da pregação da palavra e das conversões. O Espírito Santo de Deus também produz em nós perseverança e testemunho. Eu preciso avaliar, quando o crente não persevera, o que está acontecendo? Os efeitos produzidos pelo Espírito Santo no Pentecoste, em toda a história, atingirá todos os povos, como vimos ali. Ali eram 17 nações que estavam sendo representadas ali. E não foi só ali, dali para cá, quantas nações foram alcançadas através do Espírito Santo de Deus? Quantas nações? Qualquer lugar que você vá no mundo, o Evangelho foi anunciado. Aliás, os que eu já fui, Existem lugares que realmente precisa de ser anunciado o Evangelho, o reino de Deus. E os missionários têm feito isso. E a igreja, ela tem que cooperar nessa área do evangelismo. A vinda do Espírito Santo do Pentecoste é única. Histórica e definitiva, com seus efeitos, e continua até o dia do Senhor. Alguém abre para nós em 1 Coríntios capítulo 4, verso 20?
Exatamente. Poder. E foi isso que o Espírito Santo trouxe sobre a sua igreja. Poder. E às vezes a gente não tem usado desse poder que o Senhor nos outorgou através do Espírito Santo. Nós temos sido tímidos com a pregação da palavra, com a proclamação do Evangelho. Já concluindo, meus irmãos, nós podemos dizer que o Espírito Santo desceu do céu e está entre nós, de forma contínua e definitiva. Que foi um evento único, maravilhoso e inesquecível, porque ele repercute até o dia de hoje. Nós aprendemos também que o Espírito Santo nos capacitou os discípulos, capacita a sua igreja com dons, talentos, poder e ousadia. Por isso eu te desafio, meu querido, a você que às vezes está acomodado, a sair do comodismo. Porque o Espírito Santo é quem nos capacita. Às vezes a gente fala assim, mas eu não sou capaz. Realmente, se a gente for olhar para nós mesmos, a gente vai ver que não é capaz. Mas nós cremos no Espírito Santo que nos capacita. E o Espírito Santo também é a certeza da presença de Deus em nós. Assim como aqueles irmãos lá no Pentecostes, eles tiveram essa experiência sobrenatural, nós precisamos entender que a habitação do Espírito Santo em nós também é uma experiência sobrenatural. Porque é Deus que habita em nós. E se nós estamos com o nosso coração aberto para que o Espírito Santo inunda o nosso ser, nós vamos estar mais próximos do nosso Deus. E eu gostaria de deixar aqui algumas perguntas para a sua reflexão. O que comprova na vida da igreja a atualidade do Espírito Santo? Eu gostaria que você pensasse e meditasse a respeito dessa pergunta. Qual o significado do Pentecostes para os dias da igreja hoje? Pentecostes foi só ali? Aconteceu só ali? Ou ele tem algum reflexo para nossas vidas, para a vida da igreja hoje? Como Isaías descreve o Novo Testamento, o novo tempo inaugurado pelo Espírito Santo? Você pode meditar lá em Isaías, capítulo 32, do verso 15 ao verso 18. E que certeza o Espírito Santo dá aos que o recebem? Esse aí nós podemos responder? De vida eterna. Amados, e que Deus realmente nos abençoe e desperta em nós sede desse Espírito Santo de Deus. Ele já foi derramado. Ele já veio. Nós agora temos que buscar nos enchermos desse Espírito, para que sejamos ousados, para que possamos desenvolver esse poder em que Ele nos capacita. E que Deus te abençoe, e que você se desperte a buscar cada dia mais e mais o Espírito Santo do Senhor. Eu quero, mais uma vez, incentivar você que não está participando desses 49 dias de intimidade com Deus. Se você ainda não começou, como o pastor tem dito, você pode começar hoje ainda. E esses textos, esses estudos têm sido muito edificantes para a minha vida. E eu tenho certeza para aqueles que estão fazendo e participando também, tem crescido muito através dessas devocionais. Vamos orar? Senhor, nosso bom Deus e querido Pai, te agradecemos, meu Pai, por esse dia, Deus, pela Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações, Deus, que o Senhor mesmo, Deus, esteja, Deus, trazendo, Deus, o discernimento, Deus, nos corações, para que possa entender, compreender, mas acima de tudo, aplicar, ó Deus, esta palavra nas suas vidas e nas nossas vidas, e que possamos cada vez mais buscar a presença do Senhor, buscar, ó Deus, intimidade contigo, experimentarmos, ó Deus, cada dia mais e mais do enchimento do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que
de fato, o Espírito Santo seja o nosso consolador, ó Deus, o nosso companheiro, ó Deus, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que intercede por nós, ó Deus, com gemidos inexprimíveis, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa a igreja do Senhor. Desperta, ó meu Pai, aqueles que se encontram, ó Deus, desanimados, abatidos, ó Deus, e traga, ó Deus, sede e fome da palavra do Senhor e da presença do Senhor em suas vidas. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém.